Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula para as atividades e as suas avaliações. Eu acredito que você já executou as tarefas da primeira aula. Se você ainda não fez, pause aqui agora esse vídeo, volta lá, preencha tudo antes de você dar continuidade, ok? Bom, nessa segunda aula nós vamos falar sobre o poder da ação. Em Provérbios, Provérbios 6, versículo 9 a 11, está escrito assim: Até quando tu dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantares do sono, a pobreza te acabará como um bandido, e a necessidade te atacará como um homem armado. Tirando a parte de julgamentos e olhando a parte de comportamento, quando se trata, né, de uma maneira de se comportar em relação à preguiça, o comportamento da preguiça é a segurança de não querer fazer nada. Existe ali uma demanda e um comportamento onde está no subconsciente, vamos dizer assim, registrado que é seguro não fazer nada. Mas, quando a gente olha para o trabalho da formiga, a gente percebe que é um trabalho diligente, é um trabalho de produtividade, é um trabalho aonde se planta para colher, é um trabalho aonde ela percebe, sabe que vai chegar a cada estação da nossa vida. Então, existe aí o período de plantar e o período de colher, período também de semear e aguardar a plantação. Mas o mais importante aqui é entender que na nossa vida, na nossa jornada, sempre vai estar passando pelas 4 estações. No verão, no inverno, no outono. Vamos supor, existe um período onde a gente vai precisar estar mais, vamos dizer assim, atentas para plantar num período melhor. Vamos supor no verão, aonde você está bem, aonde você pode ter mais atividades, entusiasmo, alegria para fazer com mais leveza, porque existe um sol ali que pode te animar, que pode te trazer alegria. Vou dar um exemplo do inverno, onde você vai querer ficar mais quietinha, onde você vai querer ficar mais reservada, guardada, e não vai querer colocar para fora toda a sua energia, você vai querer economizar energia. Mas para isso, se você não tiver uma plantação antecipada, você vai passar frio. Nesse sentido aqui que nós vamos falar sobre o poder da ação. Independente de qual estação que você esteja vivendo nesse período, é necessário você lembrar de todas as 4 estações que se perpetua ao longo do ciclo da nossa vida, e é necessário, em alguns momentos, ter um nível de produtividade maior do que o outro. É necessário você despertar e entender que o inverno vai chegar em algum momento, ou você vai passar frio, ou você vai passar necessidade se você não tiver com a plantação em dia, para você colher aquilo que você plantou. E existe dentro do capítulo uma representação metafórica interna de uma parábola que dentro aí da sua apostila você pode acompanhar. Nós vamos falar sobre um mestre e o seu discípulo que andavam em uma estrada de terra e eles estavam sedentos sobre o sol escaldante. Quando avistaram ali um casebre em um sítio de aparência bem pobre. E eles bateram à porta para pedir um pouco de água e foram recebidos por uma jovem senhora. Essa mulher insistiu para que eles entrassem e, após muita insistência, eles entraram na casa. A água saciou a sede e veio acompanhada de um copo de leite e um pedaço de queijo delicioso. Tamanho encanto com aquele sabor que o mestre exclamou: Permita-me perguntar, que leite e que queijo tão gostosos são esses? A senhora abriu a janela da casa e mostrou os 2 homens um pequeno curral onde havia uma vaca e disse: Essa é a Mimosa, nossa vaquinha.
Nós temos uma vida muito pobre, mas a mimosa nos dá o leite e dele fazemos o queijo, a manteiga, levamos o que sobra para o mercado, compramos arroz, feijão e, com sorte, até outra coisinha. E ele perguntou: cadê o seu marido? Está ali dormindo debaixo daquela árvore. Eles comeram bastante. Conheceram João, marido da senhora que os recebera, e os 3 filhos do casal. Ficaram o resto da tarde no sítio e, antes de o sol se pôr, despediram-se e foram embora. Já tinham andado um bom pedaço quando avistaram um precipício. Após alguns minutos de silêncio, o mestre ordenou: discípulo, volte àquele sítio e traga a vaquinha até aqui. O discípulo seguiu a ordem do mestre de forma contente e veloz, imaginando que o homem sábio realizaria uma mágica, multiplicando o número de vacas para aquela pobre família. Quando o discípulo trouxe o animal, o mestre ordenou: empurra a vaca no precipício. Como assim, mestre? Respondeu o jovem. Empurra. Eu sou seu mestre e você é o meu discípulo. O discípulo imaginou que o sábio faria alguma coisa para recompensar aquela família e empurrou. Sentindo remorso, o jovem viu a vaca morrendo na queda. Quando observou que a vaca, enfim, estava lá embaixo do precipício, perguntou: e agora? Ele disse: agora nós seguimos viagem. O discípulo não entendeu nada. Seguiram viagem, mas o rapaz começou a ficar com o coração amargurado e a mente paralisada pela culpa. Por que você fez isso, mestre? Quem fez foi você, não fui eu. Eu não posso mais seguir você, eu vou embora. Serenamente o mestre perguntou: para onde você vai? Vou trabalhar para compensar essa família que eu destruí. O rapaz passou 6 anos trabalhando para juntar algumas moedas de prata e comprar uma vaquinha para compensar a família. Retornando ao local, avistou a entrada de uma grande fazenda onde havia o casebre. Bateu o portão e foi recebido pelo caseiro. Pois não? Aqui é a casa do João e da Dona Maria? É, mas é lá dentro da fazenda? O que você quer deles? O rapaz pensou consigo que após a morte da vaquinha, o casal agora era empregado daquela propriedade. E ele respondeu: eu sou amigo deles. O caseiro abriu o portão e levou o rapaz até a casa. Uma casa espaçosa, bonita, branca, de alpendre, onde foi recepcionado por uma outra empregada que levou o suco e a comida. E ele imaginou, impressionado, que aqueles empregados deveriam ser queridos por ali. Logo apareceram a Maria e o João bem vestidos e aprumados. Dona Maria? Seu João? Sim, quem é você? Perguntou Maria. Eu sou aquele discípulo que veio aqui anos atrás com o mestre. Com grande alegria o homem recordou: oh, rapaz, você não sabe a sorte que vocês trouxeram para nós com aquela visita. Sorte? Como assim? Naquela época, a minha vaquinha se soltou, você acredita? Ela caiu na ribanceira. Envergonhado, o rapaz corou, sem nada dizer. E o homem continuou: ela era a nossa única fonte de sustento. Nós nos desesperamos. Então eu desci e fatiei aquela vaca. Trouxe o couro, a carne, as vísceras e aproveitei tudo. Vendi uma boa parte e, como não tinha nada para fazer com o dinheiro, comprei umas sementes. Então, eu aproveitei esse terreno, que já era meu de herança, e comecei a plantar milho. E depois, o que o senhor fez? Deu tanto milho que plantei mais milho. E depois, eu chamei a vizinhança para plantar mais milho. Depois, eu arrendei o terreno ao lado. E agora? Eu comprei o terreno e o maquinário. Tenho tudo isso aqui. Entendeu por que vocês me trouxeram uma sorte danada? O discípulo espalmou a testa e pensou: meu Deus, o sábio estava certo. Nesse momento, nós poderíamos ter aqui várias fichas que caem sobre essa história, né?
Nós teríamos aqui vários aprendizados em relação à culpa que nos paralisa, em relação à nossa zona de conforto, em relação às nossas tomadas de decisões, aonde sempre vai se perder algo e vai se ganhar outro. Às vezes até mesmo a nossa mentalidade de se pensar que existe uma única forma correta de ser feito as coisas, ou até mesmo a uma zona de conforto onde tudo é simplesmente algo que a gente acha que é o melhor. E muitas vezes aquilo que a gente acha que é uma perca, existe ali algo grandioso por trás. Podemos perceber também que de algo que se perde, pode-se trazer várias e várias sementes, aonde também é necessário semear para colher de forma abundante e ainda continuar multiplicando essas sementes. Algo que eu quero que você entenda é que a zona de conforto é uma combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencido, tá? Então, o que eu gostaria que você fizesse nessa segunda aula? Primeiro, escrevesse quais que foram as tuas fichas que caíram em relação a essa história que você ouviu. O que hoje traz de encontro com a sua realidade e respondesse esse questionário. Exemplo, em quais áreas da sua vida que você se percebe na zona de conforto? O que é zona de conforto? É algo onde você se sente paralisada, estagnada, bem quentinha e confortável há muito tempo. Porque toda zona de conforto não provoca dor. Então, quando começa a doer, é que você vai começar a crescer e evoluir. E eu quero também que você responda como será a sua vida se por ação ou por omissão você permanecer com as mesmas tomadas de decisões, ok? E aí, você vai fazer apenas esse questionário. Na próxima aula, nós vamos entrar no quesito historinha, que já é essa segunda parte aqui, que nós vamos continuar no próximo vídeo, ok? Então, vou aguardar lá as tuas fichas que caem no grupo. Até a nossa próxima aula.